dia, mais um domingo de estudo e que seja sobre nós a graça e a paz do nosso Deus e seja um dia abençoado. Estamos falando sobre o tema o ministério dos profetas no Antigo Testamento e são 17 estudos sobre os profetas que Deus chamou para falar ao povo de Israel. Ao conhecer o contexto histórico de cada um deles, vamos entender o propósito das mensagens proféticas destes homens corajosos que enfrentaram poderosos interesses opostos à vontade de Deus. Homens que advertiram contra o mal e trouxeram avisos sobre os castigos que sofreriam caso não houvesse arrependimento. Homens que também revelaram um Deus grande em misericórdia e disposto a perdoar aquele que se arrepende e dele se aproxima. Hoje vamos falar sobre Oséias, conhecido como o profeta do amor. É possível fazer a leitura do livro de Oséias em uma semana e aprender como ele fala da grandeza do amor de Deus para com seu povo. Oséias compreende o tamanho da infidelidade dos homens e por isso faz um apelo forte e chama a atenção de forma bem séria para o povo voltar à integridade e assim evitarem as consequências da iniquidade. Oséias coloca em contraste a ingratidão do povo com o amor de Deus. Oséias também crê nas promessas de perdão que Deus tem para todos que se achegarem a Ele verdadeiramente arrependidos. Segue aqui um plano de leitura para cada dia da semana, falando da infidelidade do povo, a fidelidade de Deus, a longanimidade de Deus face à corrupção do povo, chamada à integridade, castigo por causa da iniquidade, ingratidão do povo em contraste com o amor de Deus, promessas de perdão. Ao final deste vídeo, mostraremos de novo esta lista com tempo de serem anotados. O primeiro versículo do livro de Oséias diz que ele era filho de Beeri. A sua origem é de Israel, reino do norte, e foi contemporâneo de Amós e Isaías. Seu ministério durou mais de 60 anos, compreendendo os anos de 786 a 726 a.C., nos tempos de Jeroboão II, rei de Israel, e de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Falando das condições de Israel. Externamente, havia prosperidade. A Síria e Moabe haviam sido conquistadas, o comércio havia crescido grandemente, as fronteiras da terra haviam sido estendidas e as ofertas no templo eram muitas. Mas internamente havia decadência, imoralidades, grosserias estavam sendo introduzidas no culto, estava sendo também contaminado, e as multidões de pessoas estavam sendo esmagadas, enquanto o império assírio avançava, pronto para esmagar Israel, a quem, por causa de seus pecados, Deus havia abandonado ao seu destino. Eles aprovavam a opressão, o assassínio, a mentira, o roubo, o juramento, etc. Haviam se esquecido da lei e da sua aliança para mantê-la, colocando o culto a Baal em lugar da adoração a Deus, tornando-se desse modo idólatras. Não mais olhavam para Deus em tempos de aflição, mas voltavam-se para o Egito e a Assíria buscando ajuda e pondo a sua segurança e prosperidade
sobre bases de força e sabedorias humanas, em vez de descansarem na esperança do favor divino. Falando agora sobre a personalidade e situação de Oséias. Oséias foi profundamente influenciado pelo profeta Amós. Também sofreu as dores da infidelidade de sua própria esposa, chamada Gomer. Esteve claramente consciente dos graves pecados de seu povo, sensível para com a voz de Deus dirigida ao povo pecaminoso. O profeta se apresenta com um forte apelo ao procurar chamar de volta a Deus o povo infiel. Os capítulos de 1 a 3 representam o drama de seu casamento e ilustram o seu discurso profético. O profeta se casa com uma prostituta, onde a palavra que é usada para prostituta na língua original não indica uma mulher que vende o corpo para viver, mas sim a mulher que participa do culto da eira, ou seja, culto cananita da fertilidade oferecido a Baal, onde ocorria a chamada prostituição sagrada. Oséias casou-se com Gomer e procurou torná-la uma esposa fiel, mas ela o abandona. Ele, no entanto, continua a amá-la. Oséias vive uma situação pessoal que tem similaridade com a situação que o povo de Israel está vivendo. A prostituição simboliza a idolatria. Assim como sua mulher praticava a prostituição sagrada a Baal, a nação de Israel era adoradora de ídolos. A nação era frequentemente chamada de esposa de Jeová, porque ele a tinha escolhido para si mesmo. A partir de sua experiência matrimonial, Oséias vê a nação de Israel como uma esposa infiel a Deus. Essa esposa sofrerá uma punição ou uma prova, mas pelo fato de Deus continuar a amá-la, isso possibilitará um novo começo. Nós vemos lá no capítulo 2, de 4 a 25, parte desta narrativa. Esta é a primeira vez que o relacionamento de Deus com Israel é comparado a um matrimônio. O profeta critica as classes governantes de Israel, os reis escolhidos contra a vontade de Deus e os sacerdotes que conduzem o povo à perdição, conforme nós lemos. Ouvi isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com Oséias, de 1 a 5. Bom, o povo desviado de Deus se entregou à prostituição no culto cananita da fertilidade, ao que reage o profeta, como vemos em Oséias 4:12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias 4:12. E ainda vemos também no capítulo 13, versículo 2, o seguinte: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, todos ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem:
Sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Oséias 13:2. Israel é vista como uma esposa infiel que não reconheceu que era Deus quem lhe dava o trigo, o mosto e o óleo, quem lhe multiplicava a prata e o ouro que usava para Baal. Oséias 2:8 diz o seguinte: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Como Amós, Oséias critica também as injustiças e a violência, porém o centro de sua mensagem é mesmo a crítica à infidelidade religiosa. Em Oséias 9:1 diz o seguinte: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Oséias denuncia os pecados do povo de maneira firme. Suas palavras soam como uma sirene em alto volume, a demonstrar de forma clara e sem nenhuma intenção de esconder o propósito que a mente e o coração da nação de Israel sejam atingidos com as suas acusações e provoquem uma mudança de atitude. Oséias 10:2 diz o seguinte: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Deus, ainda falando por intermédio do profeta, diz em Oséias 10:10: castigarei o povo na medida do meu desejo e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Oséias, através do sofrimento que ele suportou através da experiência familiar, entendeu a tristeza de Deus pela maldade de Israel e viu como os seus pecados não eram somente contra a lei de Deus, mas significavam um insulto ao amor de Deus. Em amor e por um grande preço, ele restaurou a sua esposa e, através desse ato, viu uma esperança de restauração e perdão para Israel. Nesta perspectiva, podemos ler o último capítulo de Oséias, capítulo 14, que diz o seguinte: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem é sábio, que entenda estas coisas.
Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Apesar de o pecado fazer sofrer, Oséias compreende que o amor de Deus é maior. E é nesse contexto que Oséias revela o valor das promessas de perdão, por causa do amor maior de Deus pelos seus filhos. Amém? Vamos orar? Santo, santo e santo, a Deus Criador dos céus e da terra pertence o domínio e a majestade de sua glória se estende por todo o universo. Quem de nós pode dizer que sabemos dirigir nossos passos e decidir os planos de nossas vidas se o Senhor não estiver presente conosco e não nos submetermos à tua direção e vontade? Vimos no estudo de hoje que o povo de Israel transgrediu e se esqueceu de todos os cuidados que o Senhor teve para com eles. Povo que se esqueceu das promessas. Não queremos experimentar os mesmos problemas e trazer tristeza ao seu coração. Ajuda-nos a andar nos seus caminhos, de forma que agrade ao seu coração. Ajuda-nos a te obedecer e que todas as tuas promessas que trazem vida se cumpram em nós. Queremos te servir e viver a grandeza do teu amor em todo o tempo. Te agradecemos pelo dia de hoje. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.